Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Renato. Estou gravando esse vídeo para que a gente possa fazer uma revisão básica sobre o HTML. Então, eu vou começar desde o início, tá? Vamos falar sobre os padrões, o histórico, né? E depois sobre as principais tags, ok? Então, a questão histórica no HTML, né? Ele é um acrônimo para essa expressão inglesa, né? Que é uma linguagem de marcação de hipertexto, ok? Existem hoje é, a- uma padronização, né, de acordo com a documentação que é disponibilizada pelo W3C, que é o órgão que controla a padronização, né, para toda a tecnologia web. Tá? E na questão histórica, né, seriam as normas que foram utilizadas para definir o padrão, né, no começo ah, da web, né, e esses documentos foram utilizados como referência. Aos poucos, né, foram colocadas novas implementações. Ainda na questão histórica, né, em 89, os pesquisadores do laboratório CERN, aquele que fica na Europa, né, criaram a primeira versão da linguagem, tá? Foi publicada especificação em 91 e em 97 já tínhamos a versão 3.2 do HTML, tá? Que seria a versão aí que foi utilizada durante muito tempo, ok? Uma coisa que é interessante é que o pessoal que desenvolveu a linguagem HTML, eles desenvolveram baseado na linguagem XML, né? Eram pesquisadores, inclusive um dos cientistas também trabalhava para a IBM. Tá? O XML foi uma linguagem utilizada muito na parte de tecnologia de banco de dados. E aí eles acabaram incorporando as características do XML para o HTML. Tá? Mais para frente a gente vai comentar sobre esse assunto. A estrutura básica, né, de uma página web, né, ela é feita através das tags, tá? Existem algumas especificações que a gente vai estar comentando, tá, no cabeçalho. Essas especificações vão determinar qual é a versão do HTML que você está usando, qual é o idioma que você está utilizando, tá? Então ela serve para isso. Mas é importante entender que ela vai ter essa estrutura básica. Claro, ainda estou falando sobre a versão mais utilizada ainda, né, da web, que é a versão 4.0. Tá? Nós temos o HTML5, que também é utilizado, tá? É a versão mais atual, tá? Mas a maior parte das páginas web ainda é construída dentro desse padrão. Então você vai precisar ter essa estrutura básica. Percebo que você tem a tag, né? Você tem a abertura da tag e tem o fechamento dessa tag. Então é sempre importante não esquecer de fazer o fechamento e fazer o fechamento, né, na parte mais adequada. Então, o documento ele se divide em duas partes, basicamente, né? A parte do cabeçalho e o corpo do documento. O cabeçalho sendo representado pela parte em que se encontra o head, tá? É muito importante lembrar disso. Dentro do head é onde você vai colocar as especificações técnicas, vai fazer referência, por exemplo, a scripts. Se você tiver um JavaScript, um CSS, tá? Você vai colocar nessa área aqui. Se você tiver especificação de idioma, de repente você quer colocar que a página se atualiza cada, sei lá, 20 segundos, você vai colocar dentro do head. Você quer definir palavras-chave para facilitar a busca, né, dos motores de busca, como o Google, por exemplo, tá? Então, palavras-chave vai ser dentro do head. Bom, vai colocar estilo, script, programação, tudo ali dentro da parte do head. Na parte do corpo do documento é a parte da apresentação. Então, tudo que se refere à apresentação vai vir dentro do body, tá? Por isso que é uma boa prática a gente utilizar a indentação, porque existe uma hierarquia, né?
nós temos primeiro o HTML e logo em seguida nós temos duas seções, o head e o body, ok? Espero que vocês tenham compreendido essa parte. Bom, aqui é um diagrama, tá, que exemplifica muito essa questão da hierarquia, tá? Porque às vezes algum programador que seja iniciante ele pode se confundir muito, onde que eu coloco determinada tag, né? Por exemplo, dentro da head você vai colocar a tag meta, título, né? São os tags que estão relacionados a essa área do head. Dentro do body ele se refere à parte da apresentação em si. Então você vai ter as tags P, H1, UL, né? Que é a lista. E cada item da lista você vai abrir uma LI, né? Temos a tag Center, Table e Form, ok? Então existe uma hierarquia. Bom, trabalhando a parte de atributos, né, as propriedades, né, de cada tag. Então temos aí um exemplo. Tag head, né? Aí nós temos lá o título, está em branco. Aí depois fecha a head, em seguida vem, né, a tag body. Aí aqui está sendo definido uma propriedade de body, né? A parte do BG Color, ok? O BG Color é o background color. Ele está dizendo que é azul, blue, ok? E o texto é white. Então ele está chamando aqui, ó, na parte BG Color é propriedade. E a parte text também é propriedade. Então significa dizer o seguinte: o fundo, né, do corpo do documento vai ser azul e o texto padrão vai ser branco, ok? Então aqui eu estou mexendo com a propriedade da tag, do elemento HTML. Então todos os elementos possuem propriedades, certo? E aqui seria o resultado, ok? XHTML. Então, desde a padronização, né, em 97, o W3C ele tem trabalhado para evoluir esse padrão, tá? Então, o XHTML, a ideia dele é deixar um código mais legível, padronizado, ok? A ideia também é determinar, né, um modelo que seja de fácil leitura, independente do tipo de navegador que vai ser utilizado. Tá? O HTML, principalmente no começo, a linguagem HTML no começo, ela dá uma certa liberdade para você programar, né? Inclusive, nós tínhamos sérios problemas. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, para que você pudesse deixar um texto em negrito, por exemplo, né? Você tem a tag lá B, né, que é o negrito, e você tinha a tag strong. Essa tag strong era utilizada, por exemplo, no navegador Netscape, inclusive é um navegador que já não existe mais. E a tag B utilizado, né, mais pelos navegadores da Microsoft. Então estava chegando um momento que as empresas estavam desenvolvendo navegadores, né, ferramentas, e estavam criando suas próprias tags, né, HTML. Então era um negócio que, se não tivesse uma padronização, poderia ficar caótico. Imagina você construir um site, né, em uma linguagem para cada, quer dizer, construir, né, uma linguagem diferente para cada navegador que o usuário fosse utilizar. Então, se não tivesse um padrão, né, ficaria complicado. Bom, aqui a gente já está determinando, né, uma página dentro dos padrões XHTML. Ele vai vir com esse cabeçalho, tá? A referência que tem ali em cima, o endereço justamente lá do W3C, tá? Que é o órgão que padroniza. Depois, dentro da tag meta, tá? Ele tem ali a especificação, tá? Da codificação. Então ele vai trabalhar com padrão de caractere. O TF8, que é aquele caractere que
vai aceitar ah, os caracteres especiais, tá? Porque para o padrão, tudo que a gente faz é o padrão ANSI, que é o padrão americano. Só que o padrão americano, ele trabalha com o idioma do inglês. E o inglês você não tem. Você cedilha, você não tem a situação, né? Então a gente tem problema na apresentação, né, da página em si, tá? Então nós temos esse cabeçalho aqui. Se você estiver trabalhando dentro do padrão XHTML, essa parte aqui do HTML e a parte da tag meta é obrigatória, ok? Bom, é claro que é um processo evolutivo, né? E aqui a gente está definindo, né, como que foi definido mesmo pelo próprio W3C, tá? A padronização para o HTML4. Então eu estou dando um pouco de ênfase na parte do HTML4, porque é o mais utilizado, tá? Mas com o advento do HTML5, ficou muito mais prático, mais simples a parte de codificação, tá? Bom, aqui a gente falou um pouco mais sobre a tag, né, das tags, né, tag head, é onde você vai fazer referência, como eu já falei, né, os scripts, né, JavaScript, se você tiver um programa em Java ou PHP, né, você vai fazer referência, você vai colocar as folhas de estilo, a parte do CSS, né, ou você coloca o CSS internamente, ou você pode apontar um link, né, um link apontando para um arquivo específico. Fora outras propriedades que você pode estar utilizando aí, que é definir as palavras-chave, definir redirecionamento da página, atualização da página, ok? Vai tudo dentro do head aqui. É muito importante, né, saber utilizar essa tag meta, porque vai melhorar a questão da visibilidade da sua página, tá? Então procure pesquisar um pouco mais em relação a isso, que tem a ver muito com a questão do marketing digital, né? Se você quer atingir seu público, você tem que saber trabalhar com os buscadores da internet, ok? Aqui alguns exemplos, né, dos atributos da tag meta, o description, né? Aí ele vai fazer uma referência do tema do site, ok? Aqui seria as palavras-chave, né, os keywords, né? Aqui seria para indicar quem é o autor da página, ok? Essa informação é muito importante para que você possa estabelecer um padrão dentro da sua página, possa facilite, né, a busca dos navegadores, né, do conteúdo da sua página. Ela vai subindo, por exemplo, no ranking lá do buscador do Google, né, e se torna mais fácil o resultado da pesquisa. Aqui seria a definição da linguagem, tá? Aí no caso português Brasil, né? E aqui seria um exemplo de fazer a atualização da página, ok? A tag que vai definir o título, tá, da página é importante definir sempre o título, tá? Não é obrigatório, mas é importante porque também ajuda para o buscador encontrar sua página. Tag body, que vai definir os elementos que vão ser apresentados. E aqui alguns atributos da tag body. Então nós temos BG color, né, vai definir a cor de fundo, tá? O link determina o padrão de cores, né, que vai aparecer do link. O alink determina a cor que vai aparecer quando o link for clicado. O vlink, né, depois de clicado. O background, se você quiser utilizar uma imagem como plano de fundo, tá? Bom,
essa questão do background, assim, eu não recomendo muito utilizar, né? Hoje em dia é possível usar, sim, mas eu não recomendo muito utilizar porque tem maneiras melhores de você trabalhar uma imagem de fundo, né, na sua página, tá? E a gente tem que considerar, inclusive, né, a questão que a sua página ela tem que ser visível independente da plataforma que está sendo acessada. Então a gente tem que se preocupar do usuário que utiliza o computador e do usuário que utiliza o celular, por exemplo, tá? Então tem maneiras mais adequadas, né, de você trabalhar essa questão do layout e do design. Bom, aí aqui a parte também, definição da margem, né? Left margin, top margin, ok? Aqui algumas propriedades da tag P, né? Parágrafo. Então nós temos o align, aí dentro do align você pode definir left justify, center right. Né? O align é o alinhamento e ele pode ser à esquerda, né? Justificado, centralizado ou à direita. Fonte, né? Na tag fonte nós temos aí a propriedade face, que seria o tipo de fonte, né, que você vai estar utilizando, tá? Vale a pena estudar um pouco mais sobre tipografia, né, e os tipos das fontes que você vai utilizar dependendo do trabalho, tá? Para facilitar a questão da leitura, né, inclusive a questão do design. Temos a propriedade color, que vai definir, né, qual é a cor, ok? E o size, né? Nós temos aí a definição do tamanho, beleza? Bom, a estilização do texto. Aí nós temos a tag B, que é o negrito, o I itálico, né? O sublinhado, o sobrescrito, né? E o subscrito, tá? Só para ficar bem claro, né? Esse sobrescrito, né? Ele seria, por exemplo, quando você tem lá, vamos supor, uma expressão aritmética. Por exemplo, 2 elevado a 3. Tá? Então, 3 ele ficaria num texto sobrescrito. Ok? E o subscrito é justamente o contrário. Imagina lá a fórmula da água, H2O. Então, 2 ele é um texto subscrito. Ok? Bom, aí temos a tag big. É uma tag bem antiga, né? Hoje o pessoal nem utiliza muito, né? Mas ela funciona, né? Então, vai deixar o texto grande. Temos também a tag small. Vai fazer justamente o contrário, tá? E temos a tag TT, que vai aplicar um espaçamento regular ao texto. Ele vai dar um efeito no seu texto, parecendo que o texto foi escrito por uma máquina de escrever, tá? Então, vai ter um espaçamento regular entre uma letra e outra, ok? A tag MG é muito utilizada justamente para a gente inserir imagens, né? Quando surgem problemas, que a imagem não aparece na página, né? Eu sempre comento com o pessoal, observa bem, né, o que está acontecendo. Porque provavelmente, né, na verdade só tem dois caminhos aí. Se a imagem não está aparecendo, ou é porque você colocou o nome da imagem da forma incorreta. Então observe inclusive a extensão dessa imagem, tá? Ou é porque a imagem não está na pasta que você está indicando, não está no diretório, tá? Então observe bem, sempre que acontecer isso da imagem não aparecer, é dois caminhos, né? Ou é um nome da imagem que está escrito errado, ou a imagem não está no diretório que você está indicando, ok? E aí nós temos, né, os atributos da imagem, né, do MG. Width, height, border, align. Com relação, né, à largura e altura,
Eu não recomendo você definir o tamanho da imagem, tá? Utilizando esses atributos, tá? Porque se você quer uma imagem que ela determine um padrão de largura e de altura, o ideal é você pegar um aplicativo, editor de imagem, e trabalhar o tamanho dessa imagem no editor de aplicativo. Porque quando você altera a propriedade de largura ou altura da imagem, você está fazendo isso de uma forma artificial, tá? E de certa forma, a imagem continua mantendo o mesmo tamanho lá no projeto. A única coisa é que a apresentação dessa imagem vai ser menor ou maior, né, conforme você definiu as propriedades, ok? Bom, e aqui a parte do alinhamento, tá? Você pode colocar também um texto alternativo, indicativo, né, com alguma informação. Bom, aí aqui a parte de trabalhar multimídia, né? Inserir um som dentro da página, tá? Temos aí o embed SRC e o BG Sound SRC, tá? Assim, eu não recomendo muito que você utilize, tá? Esse recurso, a não ser que você crie também um botãozinho lá para facilitar a vida do usuário e desligar o áudio, porque senão, com o passar do tempo, o usuário vai embora, ok? O loop, né? É justamente uma propriedade que você vai estar utilizando para a música definir quantas vezes a música vai tocar, né? E aqui a referência, como eu já comentei com vocês, tá? Procure sempre buscar as informações nos sites como o W3C, tá? Que é o que padroniza a internet hoje em dia, ok? Então, assim, a ideia é a gente dar uma visão geral, já com algumas dicas sobre a parte de desenvolvimento, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa é só me procurar e postar as dúvidas, ok? Até mais!